Fala pessoal, todos bem? Sérgio Mota aqui para nós corrigirmos 5 questões de direito empresarial que foram cobradas no 36º exame e que certamente servirão aí de embasamento no seu estudo para sua prova. Eu vou colocar durante a aula a fundamentação legal que a banca utilizou para elaborar essas questões. Você já pode ajudar o canal deixando seu like, se inscrevendo para não perder as próximas aulas e ativando o sininho para ser notificado das próximas correções. Fazendo isso, você vai estar ajudando aí a divulgar o canal e ajudar os alunos aí que estão se preparando para enfrentar a banca FGV. Então, olha só, questão 46, prova tipo 1 branca. Cerâmica Água Doce do Norte teve sua falência requerida pelo Banco Boa Esperança S.A., em razão do não pagamento de 5 duplicatas que lhe foram endossadas por Castelo Vivaco S.A. Os títulos estão protestados para fins falimentares e não se verificou o pagamento até a data da citação. Ao ser citada, a sociedade devedora apresentou tempestivamente a contestação e, no mesmo prazo, em peça processual própria, requereu a recuperação judicial, sem, contudo, se manifestar sobre a efetivação de depósito elisivo. Com base nas informações acima, a sociedade empresária, e aí a banca vem com diversas assertivas, tentando aí te confundir e aferir esse conhecimento seu sobre a lei de falências, Lei 11.101. Para nós resolvermos essa questão, você deveria ter noção dos seguintes artigos dentro da lei de falência. Artigo 94, inciso 1. Vamos ler? Olha só. Será decretada a falência do devedor que, inciso 1, sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em títulos ou título da dívida pública protestado ou protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido da falência. Ainda você deveria conhecer o artigo 95, olha só. Dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear a sua recuperação judicial. Perceba que tem um lapso, né? Cujo direito processual do devedor preclui se não for observado, que é o prazo para contestação. Dentro desse prazo, poderá o devedor, poderá, a FGV adora trocar o poderá por deverá e vice-versa, para deixar alternativas incorretas, tá? Então você tem que prestar atenção nisso. Também você deveria ter conhecimento do artigo 98, Citado o devedor, poderá apresentar contestação no prazo de 10 dias, tá? Então, ele tem 10 dias para contestar a falência, ok? Parágrafo único do artigo 98, nos pedidos baseados nos incisos 1 e 2 do artigo 94, o nosso caso aqui do enunciado é o inciso 1, né? O devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros, honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada. E caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor. Perceba que o parágrafo único trata do depósito elisivo. Aqui, o examinador fez alusão no enunciado. E, mais uma vez, o legislador usa a palavra poderá e não deverá. Tá? Você tem que prestar atenção nisso. O artigo 48 ainda diz o seguinte: para requerer a recuperação judicial, o devedor poderá requerer a recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente. Um deles é não estar falido. Você não pode, estando falido, solicitar ou requerer a recuperação judicial, tá bom? Relembrados esses conceitos da lei, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, letra A. A sociedade empresária tinha a faculdade de pleitear sua recuperação judicial num prazo de contestação, ainda que
não tivesse se manifestado pela efetivação do depósito elisivo. Perfeito, né, pessoal? O depósito elisivo ele não é requisito para a solicitação da recuperação judicial, tá? Então, você deveria ter a certeza disso para marcar a letra A. Ele tinha, sim, a faculdade de pleitear a recuperação judicial com fundamento no artigo 95 da Lei 11.101, tá? E, de acordo com o artigo 98, parágrafo único, dentro do prazo de contestação, tinha a faculdade também de depositar o valor correspondente ao total do crédito acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, em hipótese em que a falência não será ou não seria decretada, tá bom? Seria uma garantia, né, que a falência não seria decretada. E ele aproveitaria isso para solicitar a recuperação judicial dentro aí desse processo, ok? Gabarito, portanto, é a letra A. Vamos ver a letra B, olha só. Não deveria ter requerido sua recuperação judicial. Olha só, ele poderia sim ter requerido, tá? Tanto poderia que o fez, né, de acordo com o enunciado, com fundamento aí no artigo 95 da Lei 11.101. Então, quando a alternativa B coloca o não, deixou aí a assertiva totalmente incorreta, tá? C, deveria, coloquei aí a pegadinha da FGV, deveria ter pleiteado sua recuperação. Não, é uma faculdade, tá? Tanto a recuperação quanto o depósito elisivo, né? Os dois atos são faculdade do devedor, tá? Então, quando ele coloca deveria, ele trocou aí o termo utilizado pelo legislador, ok? O que deixou a assertiva C incorreta. Letra D, estava impedida de requerer a recuperação judicial, pois já havia, na data do pedido de recuperação, requerimento de falência contra si, ajuizado pelo credor da duplicata. Olha só, não estava impedida, né? Já que uma coisa não implica a outra. Há necessidade apenas de observar o prazo para o requerimento de recuperação judicial, que é o mesmo prazo aí da contestação, que são 10 dias, tá? De acordo com o artigo 95 e 98 da Lei 11.101. Portanto, não estava impedida, a letra D está incorreta. Gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Agora a questão 47, prova tipo 1 branca. A sociedade Corinto e Curvelo Limitada é composta apenas por 2 sócios, sendo o sócio Corinto titular de 40% do capital e o sócio Curvelo titular do restante, ou seja, 60% do capital, tá? Nesta situação, a exclusão extrajudicial motivada do sócio minoritário de sociedade limitada poderá ser realizada pelo sócio Curvelo, independentemente de ter havido, então, dá a entender que existe uma exceção aqui entre as alternativas A, B, C e D, na qual a exclusão extrajudicial não depende necessariamente, ok? A resposta dessa questão está no Código Civil, lá na seção que fala da resolução da sociedade em relação a sócios minoritários. Artigo 1085, ressalvado o disposto no artigo 1030, quando a maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Parágrafo único. Ressalvado o caso em que haja apenas 2 sócios, que é o caso aqui, né, do enunciado, deixou bem claro que há apenas 2 sócios, né? Ressalvado o caso em que há apenas 2 sócios na sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa, tá? Avaliando aqui as assertivas, né, nós podemos concluir o seguinte, nesta situação, a exclusão extrajudicial motivada do sócio minoritário da sociedade limitada poderá ser realizada pelo sócio Curvelo, independentemente de ter havido
reunião ou assembleia especial para esse fim, que é o que trata o parágrafo único do artigo 1085, que traz essa exceção quando há 2 sócios, né? Para evitar aí constrangimento, né? E lógico que há uma desnecessidade, né, de todo o rito aí de uma reunião, de uma assembleia especial para fins de excluir do quadro social um sócio minoritário que praticou o ato de inegável gravidade aí em relação à sociedade, tá? Então, ó, letra A, justa causa, ou seja, de modo discricionário, tá ok, né? Tá de acordo com o que nós lemos no 1085, e não há exceção. Previsão no contrato de exclusão por justa causa, sim, tem que estar previsto. C, alteração do contrato social, sim, deve haver alteração do contrato social. E D, a reunião ou assembleia especial para esse fim, ela deve existir? Sim, não no caso em que há apenas 2 sócios, tá bom? Tá aí o gabarito da questão, a letra D, vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 48, Tamandaré emitiu nota promissória no valor de R$ 7.300 em favor de Altamira. Esta, Altamira, né, endossou o título em branco para Ângulo Comércio de Tecidos Limitada, sendo inequívoco que a nota promissória em branco circula ao portador. Em caso de desapossamento, é correto afirmar que... E aí, pessoal, a questão trata de título de crédito lá no âmbito do Código Civil e da Lei Uniforme de Genebra. Você deveria conhecer esses 2 instrumentos jurídicos para resolver bem essa questão. Vamos lá, ó. Código Civil, artigo 909. O proprietário que perder ou extraviar título ou for injustamente desapossado dele, poderá obter novo título em juízo, bem como impedir sejam pagos a outrem capital e rendimentos. Parágrafo único. O pagamento feito antes de ter ciência da ação referida neste artigo exonera o devedor, salvo se provar que ele tinha conhecimento do fato. Então, o artigo 909 já corrobora o gabarito que é a letra B, que nada mais é do que a literalidade do artigo 909. Olha só. Sendo inequívoco que a nota promissória em branco circula ao portador, em caso de desapossamento, é correto afirmar que Ângulo Comércio de Tecidos Limitada poderá sim obter novo título em juízo, bem como impedir que seu valor seja pago a outra. Tá? É até justo, né? Gabarito é letra B, com fundamento no 909. Agora vamos tratar das outras assertivas. Olha só. Artigo 905 do Código Civil. O possuidor do título ao portador tem direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor. Parágrafo único. A prestação é devida, ainda que o título tenha entrado em circulação contra a sua vontade. Então, ó, a prestação é devida, ainda que o título tenha entrado em circulação contra a sua vontade. Vamos ler a letra A? Olha só. Tamandaré ficará desonerado da responsabilidade cambial se provar que o desapossamento do título por parte de Ângulo Comércio Limitada não lhe pode ser imputado. Então, ó, ainda que ele prove que o desapossamento não lhe pode ser imputado, isso não o desonera da obrigação cambial dentro da relação jurídica cambiária, tá? É o que diz o 905, parágrafo único do Código Civil. Portanto, a letra A está incorreta. Letra C. Altamira não poderá opor ao novo portador exceção fundada em direito pessoal ou em nulidade de sua obrigação. Ela poderá, sim, de acordo com o 906. Vamos ler? Olha só. O devedor só poderá opor ao portador exceção fundada em direito pessoal ou em nulidade de sua obrigação. Então, a alternativa diz exatamente o contrário do que consta no artigo 906 do Código Civil, tá? Portanto, está incorreta. D. A pessoa que se apoderar da nota promissória poderá exigir o pagamento de todos os obrigados. Sim, todos. A exceção de Altamira? Não. Inclusive Altamira. Onde está isso, professor? Está lá, ó, artigo 15 da Lei Uniforme de Genebra. O endossante, salvo em contrário, garante tanto da aceitação como do pagamento da letra. Ah, professor, mas isso trata de letra, não trata de nota promissória. Aí que você se engana, você tem que ler também, você tem que combinar esse artigo com o artigo 77 da Lei Uniforme de Genebra, que diz o seguinte, ó, são aplicáveis as notas promissórias na parte em que
não sejam contrárias à natureza deste título as disposições relativas às letras e concernentes ao endosso. Então, o que trata dentro aí do regulamento jurídico de letra de câmbio e endosso se aplica à nota promissória, tá? Então, Altamira, que endossou, né, o título em branco a Ângulo Comércio Limitada, responde sim pelo pagamento aí da nota promissória, tá bom? Então, a letra D está incorreta. Gabarito é letra B. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 49, prova tipo 1, branca. Pedro Laurentino deseja constituir uma sociedade limitada unipessoal, cuja denominação será Padaria São Félix do Piauí Limitada, sediada em Teresina. A inscrição dos atos constitutivos da pessoa jurídica ou as respectivas averbações dos atos posteriores no registro empresarial assegura o uso exclusivo do nome empresarial, e aí ele vem com diversas alternativas, ora no município, ora no estado, ora no território nacional. E para resolver essa questão, você deveria ter ciência aí do artigo 1166 do Código Civil, que traz essa fundamentação. Olha só, a inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso do nome exclusivo nos limites do respectivo estado. Vou repetir, nos limites do respectivo estado, tá ok? Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial. Não existe ainda essa lei especial, tá? De tal forma que a inscrição do empresário ou dos atos constitutivos da pessoa jurídica asseguram o uso exclusivo do nome no âmbito do Estado. No nosso caso aqui, é o Estado do Piauí, o que deixa as outras assertivas incorretas, sem exceção, tá? O gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, a questão 50 foi anulada pela banca em virtude de que o enunciado da questão não permitiu que os candidatos chegassem a uma conclusão de forma objetiva, tá? O que possibilitou a questão ser anulada, tá? Não vou comentar para que não confunda aí os candidatos que estão se preparando para a prova da ordem, tá bom? Com isso, nós corrigimos aí 4 questões de direito empresarial, tendo em vista que uma foi anulada aí pela banca examinadora, e espero sinceramente tê-los ajudado aí na sua preparação para a sua prova. Um forte abraço, bons estudos!